A faxineira pobre só queria terminar seu turno no tribunal, mas encontrou um menino chorando e decidiu ajudá-lo sem pensar. Não sabia que aquele garoto era filho do governador do estado. O que aconteceu depois mudou para sempre o rumo da sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascente banhava os degraus do imponente Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto Rosa atravessava o portão dos fundos com sua mochila surrada. Aos 45 anos, carregava na expressão as marcas de uma vida de luta. Faxineira há 20 anos, passara o último trabalhando naquele palácio de mármore e destinos. Conhecia cada canto, cada porta, cada segredo que os corredores silenciosos guardavam quando todos iam embora. Naquela manhã de segunda-feira, algo parecia diferente. O prédio, normalmente tranquilo nas primeiras horas, estava agitado. Segurança reforçada, homens de terno falando aos sussurros. Rosa baixou a cabeça e seguiu para o vestiário. Aprendera que invisibilidade era sua maior proteção. Vai ter algum evento importante hoje? Perguntou a dona Cleide, que já organizava os produtos de limpeza. O governador virá para uma reunião fechada. Estão dizendo que é sobre aquele projeto da barragem nova, respondeu a colega sem tirar os olhos do carrinho que preparava. Melhor ficarmos longe do terceiro andar. Rosa assentiu, vestindo o uniforme azul claro que a tornava parte da paisagem. Enquanto prendia o cabelo crespo num coque firme, observou seu reflexo no pequeno espelho do armário. Quem diria que aquela mulher simples que mal completara o ensino fundamental guardaria um segredo capaz de mudar o rumo de vidas poderosas? O relógio marcava 7h15, quando Rosa começou seu trabalho pelo térreo. Prosseguiu metodicamente, andar por andar, evitando o terceiro conforme o combinado. Contudo, ao passar pelo corredor lateral do segundo pavimento, ouviu um som abafado vindo de um dos banheiros. Um choro contido, quase imperceptível. Hesitou por um instante. Aquela área deveria estar vazia àquela hora. Aproximou-se com cuidado e empurrou levemente a porta entreaberta. Sentado no chão, abraçado aos joelhos, estava um menino. Não parecia ter mais que 10 anos. Vestia roupas finas, tênis de marca, mas o rosto molhado de lágrimas mostrava que nem mesmo o conforto material blindava alguém da tristeza. Oi? Rosa chamou suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Está tudo bem? O menino ergueu o olhar, revelando olhos castanhos assustados. Por um instante, Rosa teve a impressão de conhecê-lo de algum lugar. Estou esperando meu pai, respondeu ele, com uma voz que tentava parecer firme. Ele disse para esperar aqui. Algo não parecia certo. Crianças não costumavam frequentar o tribunal, muito menos serem deixadas sozinhas em banheiros. Como você se chama? Perguntou Rosa, mantendo distância para não assustá-lo. Miguel, respondeu hesitante. E seu pai, onde está? Na reunião. É importante. Ele sempre está em reuniões importantes. Rosa sorriu compreensiva. Criara 3 filhos, sozinha, e conhecia bem o olhar de uma criança que se sentia negligenciada. Sabe, Miguel, não é muito confortável ficar sentado nesse chão frio. Que tal vir comigo até a copa dos funcionários? Tem um chocolate quente que faz qualquer tristeza passar. O menino pareceu pesar a proposta, o instinto de desconfiança lutando contra a vontade de sair daquele lugar solitário. Não posso. Ele mandou esperar aqui, insistiu, mas seu estômago o traiu com um ronco audível. Rosa riu levemente. Seu pai vai entender que barriga vazia não combina com espera longa. Vamos, é rapidinho. Quando terminar seu chocolate, trago você de volta, prometo. Após mais alguns segundos de consideração, Miguel se levantou, revelando que era menor do que parecia inicialmente. Rosa estendeu a mão, que ele aceitou após breve hesitação. Enquanto caminhavam pelos corredores menos movimentados, Rosa percebeu olhares curiosos dos seguranças. Sorriu e acenou como sempre fazia, tentando parecer natural, mas algo em seu íntimo dizia que aquele encontro não fora mero acaso. Na pequena copa, serviu ao menino um copo de achocolatado que trazia de casa e ofereceu um pão de queijo que
havia separado para seu lanche. Miguel comeu com voracidade, confirmando a suspeita de que estivera ali por bastante tempo. "Você trabalha aqui?" perguntou ele entre mordidas. "Sim, limpo todos esses corredores há 1 ano", respondeu, Rosa com um sorriso. "E você já veio outras vezes?" Miguel negou com a cabeça. "É a primeira vez. Minha mãe não gosta que eu venha", disse baixando o olhar para o copo já vazio. "Ela e meu pai não moram mais juntos." Rosa assentiu, compreensiva. Divórcios eram sempre difíceis para as crianças. "E como você veio parar no banheiro?" Menino desviou o olhar, subitamente interessado nos próprios tênis. Eu me escondi", confessou por fim. "Papai estava falando ao telefone, parecia bravo. Disse que precisava resolver um problema urgente antes da reunião. Mandou a assessora me levar para uma sala, mas eu não quis ir." Rosa franziu o senho. A história ficava cada vez mais estranha. "E ninguém está te procurando? Acho que ainda não perceberam que fugi", respondeu ele com um lampejo de orgulho infantil nos olhos. "Eu sou bom em me esconder." Nesse momento, ouviram vozes alteradas vindas do corredor. Miguel enrijeceu, o medo retornando ao seu olhar. "É ele", sussurrou procurando um lugar para se esconder. Rosa não teve tempo de reagir. A porta da copa se abriu e 3 homens de terno entraram. O que liderava o grupo parou abruptamente, ao ver Miguel. "Onde você estava?" perguntou com voz controlada, mas Rosa percebeu a tensão em cada sílaba. Foi então que ela o reconheceu. Aquele rosto aparecia diariamente nos noticiários, em outdoors pela cidade, em discussões acaloradas no ônibus que tomava para o trabalho. Governor Eduardo Menezes, o homem mais poderoso do estado, estava parado à sua frente. "Desculpe." "Senhor?" Rosa apressou-se a dizer, sentindo o coração disparar. "Encontrei o menino sozinho e achei melhor." "Está tudo bem", interrompeu ele, seus olhos nunca deixando o filho. "Miguel, precisamos ir. Agora." O menino hesitou, olhando para Rosa como se pedisse ajuda. "Ele só estava com fome, senhor", explicou ela, reunindo coragem para enfrentar o olhar intenso do governador. "Achei que seria melhor." "Eu disse que está tudo bem", repetiu ele, mais firme dessa vez. Então, para surpresa de Rosa, suavizou o tom. "Obrigado por cuidar dele." Estendeu a mão para o filho, que relutantemente deixou seu lugar ao lado de Rosa. Antes de sair, o governador voltou-se para ela. "Qual é o seu nome?" "Rosa. Rosa Conceição, senhor." Ele assentiu como se memorizasse a informação. "Obrigado, Rosa Conceição. Sua gentileza não será esquecida." Com essas palavras enigmáticas, saiu acompanhado pelos assessores e pelo filho, que lançou seu último olhar para Rosa antes de desaparecer pelo corredor. Rosa permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. Por que um governador traria seu filho para uma reunião importante? Por que o deixaria sozinho? E por que parecia tão aliviado e, ao mesmo tempo, perturbado ao encontrá-lo? Balançou a cabeça, tentando afastar as perguntas. Não era da sua conta. Pessoas ricas viviam em mundos diferentes, com regras diferentes. O melhor era esquecer o incidente e voltar ao trabalho. Mas algo lhe dizia que aquele breve encontro mudaria sua vida de formas que ela jamais poderia imaginar. O restante do dia transcorreu com aparente normalidade. Mas Rosa não conseguia esquecer o olhar de Miguel. Havia algo nele, vulnerabilidade misturada com uma tristeza profunda demais para alguém tão jovem. Ao terminar seu turno, estava exausta, mais pelo turbilhão de pensamentos que pela atividade física. Pegou o ônibus lotado para o bairro da periferia onde morava, tentando afastar a imagem do governador e seu filho da mente. Chegou ao pequeno sobrado geminado que dividia com a filha mais nova, Janaína, de 19 anos. Os 2 filhos mais velhos já haviam seguido seus caminhos, um trabalhando em Campinas, outro casado no Paraná. "Mãe, você não vai acreditar", exclamou Janaína assim que Rosa entrou. A jovem estava agitada, o celular na mão. "O governador Menezes anunciou que vai cancelar o projeto da barragem. Está em todos os jornais." Rosa congelou na entrada da cozinha. "Como assim? Pensei que a reunião de hoje fosse justamente para aprovar o projeto."
Pois é, ninguém entendeu nada. Ele deu uma entrevista relâmpago, disse que novas informações vieram à tona e que algumas coisas são mais importantes que o progresso a qualquer custo. Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Coincidência? Tinha que ser. O que o encontro com um simples faxineira e um garoto assustado teria a ver com uma decisão política desse porte? Isso é bom, não é? Perguntou, tentando soar casual enquanto guardava as compras que fizera no caminho. Bom demais. O pessoal da faculdade está comemorando. Aquela barragem ia desalojar mais de 500 famílias do Vale do Ribeira, sem falar no impacto ambiental. Janaína explicava animadamente, sem perceber o silêncio pensativo da mãe. Estão organizando uma manifestação de agradecimento para amanhã. Rosa apenas assentiu, perdida em pensamentos. Por que o governador olhara para ela daquela forma? Por que dissera que sua gentileza não seria esquecida? A resposta começou a se desenhar na manhã seguinte, quando foi chamada à sala da administração assim que chegou ao trabalho. Senhorita Conceição, disse a supervisora administrativa, uma mulher sempre formal e distante. Recebemos uma solicitação para transferi-la. Rosa sentiu o sangue gelar. Transferência? Mas eu fiz algo errado? A supervisora pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. Ao contrário, a solicitação veio diretamente do gabinete, do governador. Eles querem você na equipe do Palácio dos Bandeirantes, com aumento de salário e benefícios completos. Rosa piscou várias vezes, incapaz de processar a informação. Deve haver algum engano. Eu sou apenas uma faxineira. Não há engano, replicou a supervisora, estendendo um envelope oficial. Todos os detalhes estão aqui. Você começa na próxima segunda se aceitar. É uma oportunidade. Única, senhorita Conceição. Com mãos trêmulas, Rosa abriu o envelope. Era tudo verdade. Um salário 3 vezes maior que o atual. Plano de saúde estendido para dependentes. Horário diurno fixo, sem mais turnos alternados. Por quê? Murmurou mais para si mesma que para a supervisora. Isso só o governador saberia responder, disse a mulher com um raro sorriso. Mas se fosse você, não questionaria a sorte. Sorte? Seria apenas isso? Rosa não acreditava em coincidências desse tamanho. Havia algo mais, algo relacionado ao menino, Miguel e aquele estranho encontro. Aceitou a proposta, é claro. Não tinha opção. Com aquele salário, poderia finalmente pagar a faculdade de Janaína sem depender de bolsas parciais. Poderia enviar mais dinheiro para ajudar o filho em Campinas. Poderia, quem sabe, até começar a juntar para a aposentadoria, um luxo que jamais imaginou possível. Mas enquanto assinava os documentos, uma sensação incômoda persistia. Estava sendo comprada? Silenciada? O que o governador achava que ela sabia ouvira? Na semana seguinte, ao pisar pela primeira vez no suntuoso Palácio dos Bandeirantes, Rosa entendeu que havia entrado em um mundo muito diferente do seu. Um mundo de poder, intrigas e segredos cuidadosamente guardados. E ela, sem querer, estava prestes a desvendar o maior deles. O Palácio dos Bandeirantes era deslumbrante. Rosa jamais havia imaginado trabalhar em um lugar tão opulento, com seus jardins meticulosamente aparados, salões de piso brilhante e funcionários sempre impecáveis. Nos primeiros dias, sentia-se completamente deslocada, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ela não pertencia àquele ambiente e a mandasse embora. Sua função era simples, responsável pela limpeza da ala leste, onde ficavam alguns escritórios administrativos e, curiosamente, o apartamento privativo do governador dentro do palácio, usado quando ele precisava pernoitar durante períodos de trabalho intenso. Em sua terceira semana, enquanto lustrava os móveis de uma antessala, Rosa ouviu vozes exaltadas vindas do escritório do governador. Normalmente se afastaria, respeitando a privacidade de seus empregadores, mas algo a fez hesitar quando ouviu o nome de Miguel. Ele precisa de estabilidade, Eduardo, dizia uma voz feminina, carregada de emoção contida. Essa situação está afetando as notas dele, o comportamento. Até a pediatra notou. Acha que não sei disso?
respondeu a voz que Rosa reconheceu como a do governador. Estou fazendo o possível, Helena, mas você sabe que não posso simplesmente... Não pode o quê? Ser pai? Colocar seu filho acima dos seus preciosos planos políticos? A mulher interrompeu, a frustração evidente. Já se perguntou por que Miguel fugiu naquele dia no tribunal? Um menino de 10 anos preferiu se esconder de você a enfrentar mais uma decepção. Rosa prendeu a respiração. Então, era isso. O menino havia fugido do próprio pai. Isso não é justo. A voz do governador soou mais baixa, quase derrotada. Você sabe que a situação é complicada. Se o público descobrir... Sempre o público, sempre sua imagem, exclamou. A mulher. Sabe o que Miguel me disse ontem? Que sente saudades de quando éramos apenas nós três, quando você não era importante demais para assistir aos jogos de futebol dele. Um silêncio pesado seguiu-se às palavras. Rosa percebeu que deveria sair dali imediatamente. Estava ouvindo uma conversa particular, algo que poderia custar seu emprego recém-conquistado. Mas antes que pudesse se afastar, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, saiu com passos firmes. Tinha os olhos marejados, mas mantinha a postura ereta, o queixo erguido em desafio. Parou ao ver Rosa ali, pega em flagrante com o pano de limpeza na mão. Por um instante tenso, as duas mulheres se encararam. Rosa esperou a reprimenda, a acusação de estar bisbilhotando. Mas, em vez disso, a mulher apenas a examinou com curiosidade. Você é a faxineira que ajudou Miguel no tribunal, disse, não como pergunta, mas como constatação. Rosa engoliu em seco, assentindo levemente. Meu nome é Rosa, senhora. Sei quem você é, respondeu a mulher, suavizando ligeiramente a expressão. Miguel fala de você, do chocolate quente e da voz gentil, da mulher que não o tratou como um problema a ser resolvido. Antes que Rosa pudesse formular uma resposta, o governador apareceu à porta. Seu olhar alternava entre as duas mulheres, claramente desconfortável com a situação. Helena, começou, mas foi interrompido pela ex-esposa. Precisamos continuar essa conversa em outro momento, Eduardo, quando você estiver realmente disposto a escutar. Com essas palavras, ela se afastou pelo corredor, deixando um silêncio constrangedor. O governador finalmente voltou sua atenção para Rosa, que desejava ardentemente poder desaparecer naquele instante. Peço desculpas pelo que presenciou, senhora Conceição. Não ouvi nada, senhor. Apressou-se a responder, baixando o olhar. Eu estava apenas... Não é necessário. Ele a interrompeu com um gesto. Na verdade, talvez tenha sido providencial este encontro. Gostaria de lhe pedir um favor. Rosa piscou, confusa. O que um homem como ele poderia querer dela? Um favor, senhor. O governador pareceu pesar suas palavras antes de continuar. Miguel virá passar o fim de semana comigo. Ele não se sente confortável aqui. Mencionou você algumas vezes, disse que foi gentil com ele. Rosa aguardou, ainda incerta sobre onde aquela conversa chegaria. Se não for um incômodo, gostaria que conversasse com ele quando vier. Talvez... Hesitou como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. Talvez ele precise de alguém que o escute sem julgamentos. A proposta era surpreendente. Rosa não sabia o que era mais inesperado. O poderoso governador admitindo que não conseguia se comunicar com o próprio filho, ou o fato de buscar ajuda em uma simples faxineira. Senhor, não tenho certeza se sou a pessoa mais indicada. Começou insegura. Você criou 3 filhos sozinha, não foi? Perguntou ele, surpreendendo-a com aquele conhecimento sobre sua vida pessoal. Todos bem encaminhados, segundo sua ficha. Sua filha mais nova está na faculdade de Direito, não é mesmo? Rosa assentiu, desconfortável com a revelação de que ele investigara seu passado. Fiz apenas o que qualquer mãe faria, respondeu simplesmente. É exatamente por isso que estou pedindo sua ajuda, disse ele, com uma sinceridade que Rosa não esperava. Miguel precisa de normalidade, de alguém que o veja como um menino comum, não como o filho do governador. Rosa pensou em recusar. Aquilo ultrapassava em muito suas funções. Era pessoal demais, complicado demais.
Mas lembrou-se dos olhos tristes de Miguel, da solidão que vira neles. Farei o possível, senhor, respondeu finalmente. O governador assentiu, parecendo genuinamente grato. Obrigado. E senhora Conceição? Sim, nada do que acontece no apartamento privativo chega aos jornais. Entendido? O tom não era ameaçador, mas a mensagem era clara. Rosa compreendeu, naquele momento, que não estava ali apenas por seu trabalho exemplar ou pela bondade demonstrada a Miguel. Estava ali porque Eduardo Menezes precisava ter certeza de que ela era confiável, de que não falaria sobre o que vira ou ouvira. Entendido, senhor governador, respondeu sustentando seu olhar. Quando ele se afastou, Rosa percebeu que havia acabado de entrar em um acordo tácito com um dos homens mais poderosos do estado. Uma parte dela temia as implicações disso, mas outra parte, a mãe que vira o sofrimento nos olhos de Miguel, sabia que não poderia ter respondido diferente. No fim de semana seguinte, Miguel chegou ao palácio acompanhado pela mãe. Através da janela da área de serviço, Rosa os observou descerem de um carro elegante. O menino parecia relutante, arrastando os pés enquanto a mãe conversava rapidamente com o governador, que os recebera na entrada. Havia tensão no ar, perceptível mesmo à distância. Rosa continuou seus afazeres, esperando o momento apropriado para o encontro que o governador solicitara. Não precisou esperar muito. Menos de uma hora depois foi chamada ao apartamento privativo. Miguel estava sentado sozinho na sala de estar, jogando distraidamente em um tablet. Ergueu os olhos quando ela entrou e, para a surpresa de Rosa, seu rosto se iluminou com um sorriso de reconhecimento. "Você trabalha aqui agora?" perguntou ele, deixando o dispositivo de lado. "Sim, faz algumas semanas", respondeu Rosa, aproximando-se com um sorriso. "Seu pai me convidou para a equipe do palácio." Miguel pareceu considerar essa informação. "Foi por minha causa? Porque te encontrei naquele dia?" A perspicácia do garoto a surpreendeu. Ele era observador demais para seus 10 anos. "Talvez", admitiu ela, sentando-se em uma poltrona próxima. "Seu pai ficou grato por eu ter cuidado de você." "Você não contou que eu fugi", disse ele, não como pergunta, mas como constatação. "Não era meu segredo para contar." Miguel sorriu novamente, dessa vez um sorriso mais confiante. "Gostei de você desde aquele dia. Você não me tratou como um bebê, nem como, você sabe, como o filho do governador", completou Rosa gentilmente. Ele assentiu, voltando a olhar para o tablet em seu colo. "Todo mundo age diferente quando sabe quem é meu pai. Uais, professores, os amigos, até seus pais. É como se eu não fosse eu, sabe? Como se fosse só um acessório dele." A franqueza do menino comoveu Rosa. Lembrou-se de seus próprios filhos, das dificuldades que enfrentaram por serem os filhos da faxineira na escola do bairro. "Deve ser difícil", comentou sem condescendência. "Antes não era", respondeu ele, a voz baixando para quase um sussurro. "Antes da separação, antes da eleição, éramos normais." Rosa não sabia ao certo como responder. Estava adentrando território delicado, questões familiares complexas que não lhe diziam respeito, mas algo no olhar de Miguel a impedia de recuar. "As coisas mudam", disse finalmente. "Famílias mudam. E dói, eu sei. Mas isso não significa que seu pai deixou de amar você." Miguel levantou os olhos, estudando-a com intensidade. "Como você sabe, ué? Porque ele me pediu para conversar com você", respondeu Rosa sinceramente. "Porque ele viu que você se sentiu confortável comigo e quer que você se sinta bem aqui." O menino pareceu ponderar sobre isso. "Ele está sempre ocupado", disse por fim. "Sempre tem alguma coisa mais importante. Reuniões, entrevistas, viagens. Adultos às vezes ficam tão preocupados com o futuro que se esquecem do presente", comentou Rosa, pensando em quantas vezes ela mesma cometera esse erro com seus filhos. Não percebem que estão perdendo momentos que não voltam. "Você acha que ele vai mudar?" A pergunta era carregada de esperança, o que tornou ainda mais difícil para Rosa responder honestamente. "Não sei, Miguel, mas acho que ele quer tentar. E isso já é um começo, não é?" O menino não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a janela panorâmica,
que oferecia uma vista impressionante dos jardins do palácio. Eu sonhei que morávamos numa casa normal, disse ele de repente. Sem seguranças, sem fotógrafos, sem pessoas pedindo coisas o tempo todo. Só nós três como antes. Rosa sentiu um aperto no peito. A nostalgia na voz de Miguel revelava uma perda profunda. Não apenas da unidade familiar, mas de uma vida que fazia sentido para ele. Sonhos são importantes, respondeu gentilmente. Nos lembram do que realmente queremos. Miguel voltou-se para ela, uma determinação súbita brilhando em seus olhos. Você pode me ajudar a fazer esse sonho virar realidade? A pergunta pegou Rosa desprevenida, como uma simples faxineira. Poderia ajudar a reconciliar uma família dividida por circunstâncias tão complexas? Miguel, começou incerta. Por favor, insistiu ele, aproximando-se. Você é a única pessoa que tanto meu pai quanto minha mãe respeitam. Eu vi como eles olharam para você. E você não tem medo de falar a verdade. Rosa suspirou, comovida pela confiança inocente que o menino depositava nela. Algumas coisas não são tão simples, querido. Seus pais são adultos com vidas complicadas. Mas você vai tentar? Perguntou ele, com aquela persistência típica das crianças. Antes que Rosa pudesse responder, ouviram passos no corredor. O governador entrou na sala, parecendo exausto, mas forçando um sorriso ao ver o filho. Tudo bem por aqui? Perguntou, olhando de Miguel para Rosa. Sim, senhor, respondeu ela, levantando-se. Estávamos apenas conversando. Miguel lançou a Rosa um olhar significativo, quase suplicante, antes de voltar-se para o pai. Rosa vai jantar com a gente hoje, anunciou, com uma segurança que surpreendeu tanto a faxineira quanto o governador. Miguel, a senhora Conceição tem seus compromissos e... Começou Eduardo, claramente desconfortável. Por favor, pai, insistiu o menino. Você disse que poderíamos fazer o que eu quisesse neste fim de semana. O governador hesitou, seu olhar encontrando o de Rosa, que estava tão surpresa quanto ele com o convite repentino. Não seria apropriado incomodar a senhora Conceição em seu tempo livre, argumentou ele, diplomaticamente. Não seria incômodo, respondeu Rosa, surpreendendo a si mesma. O olhar esperançoso de Miguel era impossível de resistir. Se o senhor não se importar, é claro. Eduardo pareceu avaliar a situação, percebendo a animação súbita do filho, algo raro nos últimos tempos. Bem, se é o que Miguel deseja, cedeu finalmente. Seria uma honra ter sua companhia para o jantar, senhora Conceição. Rosa sorriu, agradecendo educadamente enquanto tentava ignorar a sensação crescente de que acabara de cruzar uma linha invisível, de funcionária a convidada, de faxineira a confidante. Um papel perigoso em um mundo onde segredos podiam derrubar carreiras e destruir vidas. Mas ao ver o sorriso genuíno de Miguel, o primeiro que presenciara, soube que não poderia ter recusado. Aquele menino estava pedindo ajuda à sua maneira. E Rosa jamais conseguira dizer não a uma criança em dificuldades. O que não sabia era que aquele jantar seria apenas o começo de seu envolvimento com os segredos mais íntimos da família Menezes. Segredos que, uma vez revelados, mudariam para sempre o curso não apenas de suas vidas, mas de todo o estado. O jantar no apartamento privativo do governador foi uma experiência surreal para Rosa. A mesa impecavelmente posta, a louça fina, os talheres de prata, tudo aquilo que ela costumava limpar agora, estava servindo à sua refeição. Sentou-se desconfortavelmente, consciente do uniforme simples que ainda vestia, sentindo-se completamente deslocada. A princípio, a conversa foi tensa e formal. O governador claramente não sabia como agir naquela situação inusitada, enquanto Miguel observava os dois adultos com expectativa mal disfarçada. Foi o menino quem finalmente quebrou o gelo. Rosa tem 3 filhos, anunciou ele de repente, e criou todos sozinha. Eduardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente interessado. Impressionante. Deve ter sido difícil. Foi sim, confirmou Rosa, relaxando um pouco. Falar dos filhos sempre a deixava mais à vontade, mas quando a gente ama, encontra forças que nem sabia que tinha.
Os filhos dela estão todos formados, continuou Miguel, como se apresentasse as credenciais de Rosa. Um é engenheiro, outro é técnico de enfermagem, e a filha, mais nova, está na faculdade de Direito. Parece que fez um excelente trabalho, comentou Eduardo com respeito sincero na voz. Como conseguiu trabalhando em período integral? Rosa sorriu, lembrando-se dos anos de luta. Com muita ajuda, da minha mãe, de vizinhos, da comunidade. Sabe, governador, nas áreas mais simples da cidade, as pessoas se unem. Quando eu precisava fazer horas extras, sempre havia alguém disposto a ficar com meus filhos. Quando um deles adoecia e eu não podia faltar ao trabalho, aparecia uma vizinha para cuidar. Comunidade, murmurou Eduardo, como se testasse o conceito. Algo que falta nas classes mais abastadas, não é? Talvez, concordou Rosa. O dinheiro compra conforto, mas isola as pessoas. Torna mais difícil pedir ajuda. Miguel observava a conversa com atenção, seus olhos brilhando quando interveio. É por isso que papai não pede ajuda? Porque tem medo de parecer fraco? A pergunta direta pegou Eduardo desprevenido. Ele lançou um olhar rápido para Rosa, como se buscasse apoio antes de responder ao filho. Não é bem assim, Miguel. Quando se está em uma posição de liderança, as pessoas esperam que você tenha todas as respostas. Mesmo quando você não tem, insistiu o menino. Rosa observou a interação fascinada. Havia uma dinâmica complexa ali, anos de mal-entendidos e expectativas frustradas. Mas também havia amor. Era evidente no modo como Eduardo olhava para o filho, mesmo quando desconcertado por suas perguntas diretas. Especialmente quando não temos, respondeu o governador finalmente, com uma honestidade que surpreendeu Rosa. É quando mais precisamos fingir que estamos no controle. Um silêncio pensativo seguiu-se à confissão. Rosa percebeu que estava testemunhando um momento raro de vulnerabilidade de um homem habituado a projetar força e confiança. Minha mãe diz que você mudou depois que foi eleito, comentou Miguel, baixando os olhos para o prato. Que esqueceu quem era de verdade. Eduardo suspirou profundamente. Sua mãe não está inteiramente errada, admitiu ele, para a evidente surpresa do filho. O poder muda as pessoas, Miguel. Às vezes sutilmente, sem que percebamos. Começamos fazendo pequenas concessões, dizendo a nós mesmos que é pelo bem maior, e quando percebemos, já não reconhecemos nosso reflexo no espelho. Rosa sentiu-se uma intrusa naquele momento íntimo, mas antes que pudesse pensar em uma desculpa para se retirar, Miguel voltou-se para ela. Você acha que ele pode voltar a ser como antes? Perguntou com aquela franqueza desconcertante das crianças. Pega de surpresa, Rosa hesitou. Não era seu lugar opinar sobre a vida pessoal de seu empregador, muito menos diante de seu filho, mas o olhar esperançoso de Miguel tornava impossível esquivar-se. Acredito que todos podemos mudar quando realmente queremos, respondeu finalmente. A questão é saber o que realmente queremos. Eduardo a observava intensamente, como se suas palavras carregassem um peso especial. E o que você acha que eu realmente quero, senhora Conceição? Perguntou com uma curiosidade genuína. Rosa sustentou seu olhar, subitamente consciente de que estava conversando como igual com um dos homens mais poderosos do estado. Acho que o senhor quer fazer a diferença, construir um legado, mas também quer ser um bom pai, e está descobrindo que às vezes esses desejos entram em conflito. O governador assentiu lentamente, impressionado com a perspicácia da faxineira. Uma análise bastante precisa para alguém que mal me conhece. Rosa sorriu discretamente. Limpo seu escritório há semanas, governador. Os livros que escolhe, os recortes que guarda, as fotografias na sua mesa. Objetos falam muito sobre as pessoas. Eduardo sorriu pela primeira vez naquela noite, parecendo genuinamente relaxado. Vejo que subestimei sua observação, senhora Conceição. As pessoas geralmente subestimam quem limpa seus espaços, respondeu ela simplesmente. É como se fôssemos invisíveis, mas isso nos permite ver muito. Miguel acompanhava o diálogo fascinado, seu olhar alternando entre o pai e Rosa. Viu só, pai? Ela entende as coisas, disse ele com admiração infantil. Por isso precisamos dela.
Eduardo franziu o senho intrigado. Precisamos dela. Miguel endireitou-se na cadeira, assumindo uma postura surpreendentemente adulta. Para nos ajudar a ser uma família de novo, declarou com determinação. Não como antes. Sei que você e a mamãe não vão voltar a morar juntos, mas para que pelo menos a gente consiga conversar sem brigar. Rosa engasgou-se com o suco que bebia, não esperando uma proposta tão direta. Eduardo parecia igualmente surpreso. Miguel, a senhora Conceição é uma funcionária do palácio, não uma conselheira familiar, explicou pacientemente. Mas ela sabe como criar uma família sozinha, insistiu o menino. E você e a mamãe estão criando a mim sozinhos, só que separados. É quase a mesma coisa, só que ao contrário. A lógica infantil arrancou um sorriso involuntário de Rosa. Havia uma certa verdade na observação de Miguel. Criar filhos separados exigia tanta coordenação quanto criá-los sozinha. Talvez até mais. Miguel, não podemos simplesmente... Começou Eduardo, mas foi interrompido por um toque em seu celular. Olhou para a tela e seu semblante mudou instantaneamente. Preciso atender. Continuamos essa conversa em 1 minuto. Levantou-se rapidamente e afastou-se para o corredor, deixando Rosa e Miguel sozinhos à mesa. O menino aproveitou a oportunidade. Por favor, diz que vai ajudar, sussurrou, inclinando-se na direção dela. Minha mãe vem me buscar amanhã. Se você estiver aqui, ela vai ficar. Ela nunca fica, só deixa e vai embora. Rosa sentiu o coração apertar. Aquele menino estava desesperado por estabilidade, por ver os pais pelo menos conversando, civilizadamente. Miguel, não sei se é meu lugar, por favor, repetiu ele, os olhos suplicantes. Você é a única pessoa que pode fazer isso. Antes que Rosa pudesse responder, Eduardo retornou à sala, o semblante preocupado. Preciso sair, anunciou dirigindo-se ao filho. Houve um problema na usina de Itapira. Nada grave, mas preciso estar lá pessoalmente. O rosto de Miguel desmoronou. Você prometeu que ficaríamos juntos o fim de semana todo. Sei que prometi, filho, mas é uma emergência. Voltarei o mais rápido possível, Eduardo tentou explicar. Mas o menino já havia se levantado e corria para o quarto. A porta bateu com força, deixando o governador parado no meio da sala, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. Ele vai superar, disse automaticamente, mais para si mesmo que para Rosa. Vai mesmo? Perguntou ela, incapaz de conter-se. Ou cada promessa quebrada é mais um tijolo no muro que está se erguendo entre vocês? Eduardo voltou-se para ela, surpreso com a franqueza. Não tenho escolha, sou o governador. E antes de tudo, é pai, respondeu Rosa, levantando-se. Desculpe a intromissão, senhor. Não é meu lugar falar sobre sua vida pessoal. Preparava-se para sair quando Eduardo a deteve com uma pergunta. O que faria no meu lugar, senhora Conceição? Rosa parou refletindo por um momento. Levaria meu filho comigo, respondeu simplesmente. Mostraria a ele por que seu trabalho é importante, em vez de transformá-lo em concorrente da sua atenção. Eduardo piscou como se a ideia nunca tivesse lhe ocorrido. Levar Miguel a uma visita técnica em uma usina? Mas a segurança, o protocolo... A vida é cheia de protocolos, governador, interrompeu Rosa gentilmente. Mas nenhum deles estará lá quando seu filho crescer e você perceber que perdeu os momentos que importavam. Com essas palavras, despediu-se educadamente e saiu, deixando Eduardo Menezes, o homem mais poderoso do estado, com uma expressão pensativa que raramente exibia em público. Voltou para casa naquela noite com a sensação de ter cruzado uma linha importante. Já não era apenas a faxineira que limpava em silêncio. Havia entrado, mesmo que brevemente, na vida pessoal de uma família influente. E algo lhe dizia que as repercussões desse envolvimento apenas começavam a se desenrolar. No dia seguinte, um sábado ensolarado, Rosa aproveitava sua folga lavando roupas no pequeno quintal de sua casa, quando ouviu o som inconfundível de uma freada brusca na rua. Janaína, que estudava na sala, correu para a janela. Mãe, chamou com urgência na voz. Tem um carro oficial parado aqui na frente. Rosa sentiu o coração acelerar.
Não era comum ver veículos do governo em seu bairro simples, na periferia. Secou as mãos no avental e dirigiu-se à frente da casa, onde um carro preto com placas oficiais estava estacionado. Para seu espanto, viu o motorista abrir a porta traseira, de onde saiu o próprio governador Eduardo Menezes, seguido por Miguel. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas e portões, curiosos com a presença ilustre. Eduardo parecia desconfortável, com a atenção, mas Miguel sorria, claramente empolgado com a aventura. Aproximaram-se do portão, onde Rosa os observava estupefata. "Bom dia, senhora Conceição", cumprimentou o governador formalmente. "Peço desculpas pela visita sem aviso prévio. Governor Menezes", Rosa conseguiu responder enquanto ajeitava nervosamente o cabelo despenteado. "Aconteceu alguma coisa?" Foi Miguel quem respondeu, adiantando-se, animadamente. "Papai me levou à usina. Vimos as turbinas e tudo mais, foi incrível. E agora, antes de irmos para casa, ele disse que podíamos passar aqui para te ver. Posso conhecer sua casa?" Rosa olhou confusa para Eduardo, que parecia simultaneamente constrangido e determinado. "Segui seu conselho", explicou ele, baixando a voz. "Transformei a emergência em uma oportunidade de mostrar a Miguel por que meu trabalho importa." Ele gostou. O orgulho discreto na voz do governador era palpável. Rosa sorriu, genuinamente tocada por ver que suas palavras haviam feito diferença. "Entrem, por favor", convidou, abrindo o portão. Janaína apareceu à porta, os olhos arregalados de incredulidade ao ver o governador entrando em sua casa. Simples. Rosa fez as apresentações rapidamente, observando a filha gaguejar um cumprimento formal antes de correr para dentro, provavelmente para garantir que a sala estivesse apresentável. Miguel explorava tudo com fascínio, como se aquela casa modesta fosse uma atração turística exótica. Eduardo, por sua vez, parecia estar fazendo um esforço consciente para aparentar naturalidade, embora seu desconforto fosse evidente. "Aceita um café?", ofereceu Rosa, tentando agir com normalidade diante da situação surreal. "Adoraríamos", respondeu Eduardo, sorrindo. Enquanto Rosa preparava o café na pequena cozinha, ouviu Miguel conversando animadamente com Janaína na sala. O menino disparava perguntas sobre a faculdade de Direito, sobre como era crescer naquela casa, sobre os álbuns de família que Janaína, superado o choque inicial, mostrava com orgulho. "Seu conselho foi valioso", disse Eduardo, que havia seguido Rosa até a cozinha. Nunca tinha visto Miguel tão entusiasmado em muito tempo. Ele fez dezenas de perguntas sobre a usina, sobre políticas energéticas. Foi como redescobrir meu próprio filho. Rosa sorriu, servindo o café em xícaras que guardava para visitas especiais. "Crianças só querem fazer parte da nossa vida", respondeu simplesmente. "Quando as deixamos de fora por proteção ou conveniência, elas preenchem o vazio com inseguranças e fantasias assustadoras." Eduardo assentiu pensativamente. "Helena e eu sempre tentamos poupar Miguel dos aspectos mais complicados da vida pública. Agora percebo que talvez o estivéssemos privando de entender seu próprio lugar no mundo." "Não é tarde para mudar isso", encorajou Rosa. O governador observava a cozinha simples, mas impecavelmente limpa. As panelas organizadas, as fotos, de família no pequeno mural magnético da geladeira. "Sabe, sempre achei que conhecia os problemas das pessoas comuns", comentou ele, com uma autocrítica incomum. "Visito bairros, inaugurações, escolas, mas nunca realmente entrei na casa de alguém assim, sem câmeras, sem comitiva, apenas conversando." Rosa sorriu, compreendendo a magnitude daquela confissão. "O poder cria distância", observou gentilmente. "É difícil lembrar como é a vida normal quando todos à sua volta estão constantemente lembrando-o de que você é especial." Eduardo riu baixinho, com uma humildade que Rosa jamais imaginara ver nele. "É exatamente isso. E o mais irônico é que entrei na política justamente para diminuir essas distâncias, para ajudar pessoas como..." Hesitou, percebendo a indelicadeza potencial. "Como eu", completou Rosa sem ofender-se. "Pessoas comuns que lutam para sobreviver com dignidade." "Sim", admitiu ele,
Mas o sistema tem uma forma de transformar até as melhores intenções em outra coisa. A conversa foi interrompida por Miguel, que entrou na cozinha radiante. Rosa, Janaína disse que você tem fotos de quando trabalhava no hospital. Posso ver? Rosa sorriu, assentindo. A visita prosseguiu por mais uma hora com uma naturalidade que nenhum dos presentes poderia ter previsto. Eduardo gradualmente relaxou, ouvindo histórias da vida de Rosa, da comunidade, dos desafios cotidianos que ela enfrentava. Um tipo de educação que nenhum relatório oficial poderia proporcionar. Quando finalmente se despediram, Miguel abraçou Rosa com genuíno afeto. Obrigado, sussurrou ele. Papai está diferente. Rosa afagou seus cabelos comovida. Ele sempre foi esse homem, Miguel. Só precisava lembrar disso. Eduardo estendeu a mão formalmente, mas seu olhar comunicava uma gratidão que transcendia as convenções sociais. Nos vemos segunda-feira, senhora Conceição, disse, mas havia algo mais em suas palavras, uma promessa implícita de que as coisas seriam diferentes dali em diante. Enquanto o carro oficial se afastava, Rosa permaneceu no portão, acenando para Miguel, que a observava pela janela traseira. Janaína aproximou-se, ainda atordoada pelos eventos daquela manhã. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou confusa. Por que o governador do estado veio à nossa casa? Rosa sorriu, observando o carro desaparecer na esquina. É uma longa história, filha, sobre como, às vezes, precisamos lembrar as pessoas poderosas que, antes de tudo, são apenas pessoas. O domingo transcorreu normalmente, mas Rosa não conseguia deixar de pensar na visita inusitada do dia anterior. Havia algo profundamente perturbador na facilidade com que sua vida simples e a existência privilegiada da família Menezes haviam se entrelaçado, como se uma força maior que ambos os mundos estivesse tecendo uma trama, cujo desenho final ainda era impossível vislumbrar. Na segunda-feira, ao retornar ao trabalho no palácio, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Os olhares dos outros funcionários a seguiam pelos corredores, alguns curiosos, outros invejosos, outros francamente hostis. Evidentemente, a visita do governador à sua casa não passara despercebida. O governador quer vê-la em seu gabinete, informou. A secretária, assim que Rosa chegou, o tom revelando uma mistura de intriga e ressentimento. Imediatamente, Rosa assentiu, sentindo um aperto no estômago. Teria ultrapassado algum limite invisível? Seria demitida por permitir que o relacionamento profissional se tornasse pessoal demais? Com o coração acelerado, dirigiu-se ao gabinete principal. Ao entrar, encontrou não apenas Eduardo, mas também Helena, a ex-esposa, que a cumprimentou com um aceno de reconhecimento. Senhora Conceição. Eduardo levantou-se para recebê-la. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Rosa obedeceu, consciente do olhar avaliador de Helena. Miguel não parou de falar sobre você e sua família, começou a mulher sem preâmbulos, sobre como sua casa é real, sobre como sua filha é interessante, sobre como você criou 3 filhos sozinha enquanto trabalhava. Ele parece bastante impressionado. Rosa não sabia como responder. Limitou-se a assentir, esperando entender o propósito daquela conversa. Helena e eu conversamos muito ontem, continuou Eduardo, sobre Miguel, sobre nossos desafios como pais separados e sobre você. A tensão de Rosa aumentou. De alguma forma, havia se tornado um tópico de discussão entre o casal. Já aquilo não poderia ser bom. Gostaríamos de lhe fazer uma proposta, disse Helena, inclinando-se ligeiramente. Não como faxineira, mas como mentora. Rosa piscou, confusa. Mentora? Eduardo tomou a palavra. Miguel está entrando em uma fase difícil. Pré-adolescência, pais separados, a pressão de ser filho de pessoas públicas. Ele precisa de alguém que o entenda, que o ajude a navegar essas águas turbulentas. Alguém com quem se sinta à vontade para ser ele mesmo. Alguém como você, completou Helena com surpreendente sinceridade. Você tem uma conexão com ele que nem eu nem Eduardo conseguimos estabelecer atualmente. Rosa não sabia o que dizer. A proposta era tão inesperada quanto desconcertante.
Não tenho formação em pedagogia ou psicologia, lembrou, sentindo-se compelida a apontar o óbvio. Sou apenas uma mulher que criou 3 filhos exemplares em circunstâncias muito mais difíceis que as nossas, interrompeu Helena. Uma mulher que tem sabedoria prática que nenhum diploma pode conferir. Eduardo assentiu, concordando com a ex-esposa, talvez pela primeira vez na presença de Rosa. Gostaríamos que você se tornasse uma espécie de tutora para Miguel, explicou ele, supervisionando seus estudos após a escola, acompanhando-o em atividades, sendo um ponto de estabilidade entre nossas 2 casas. Rosa sentiu-se tonta com a proposta. Era uma mudança radical de funções, de responsabilidades, de status. Mas meu trabalho aqui seria substituído por esse novo papel, esclareceu Eduardo, com remuneração adequada, é claro, significativamente maior que seu salário atual. Helena observava Rosa atentamente, avaliando sua reação. Entendemos que é uma grande mudança, que você pode ter reservas, mas Miguel confia em você, e isso é algo raro e precioso. Rosa respirou fundo, tentando processar tudo. Uma parte dela queria recusar imediatamente. Estava entrando em águas profundas demais, em relações complexas, demais para alguém de sua origem simples. Mas outra parte lembrava-se do olhar de Miguel, da solidão que vira nele, da conexão genuína que haviam estabelecido. Posso pensar a respeito? Pediu finalmente. É uma decisão importante. Eduardo e Helena trocaram olhares, como se já esperassem essa resposta. Claro, respondeu Eduardo. Leve o tempo que precisar. Enquanto isso, continue suas funções normais. Rosa agradeceu e levantou-se para sair, mas Helena a deteve com uma pergunta inesperada. Por que você acha que Miguel se conectou tanto com você? Rosa hesitou, refletindo sobre a questão. Talvez porque eu não espero nada dele, respondeu honestamente. Não tenho expectativas sobre quem ele deveria ser ou se tornar. Vejo apenas um menino tentando entender seu lugar no mundo. Helena sorriu, uma expressão de compreensão iluminando seu rosto. Exatamente por isso queremos você, Rosa, disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Miguel tem pessoas demais em sua vida, esperando coisas dele. Professores, seguranças, assessores, até nós, seus pais. Todos têm expectativas, você apenas o aceita como ele é. As palavras tocaram Rosa profundamente. Talvez fosse verdade. Talvez sua maior qualidade fosse justamente a capacidade de ver as pessoas além dos rótulos, funções e posições sociais. Pensarei com carinho, prometeu antes de se retirar. Ao sair do gabinete, Rosa sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Não importava qual fosse sua decisão, já não era apenas a faxineira invisível. Havia se tornado uma peça importante no complexo quebra-cabeça da família Menezes. E enquanto caminhava pelos corredores luxuosos do palácio, percebeu que estava enxergando além das aparências polidas. Via as rachaduras nas fachadas perfeitas, as fragilidades escondidas sob o poder e a influência. Via uma família despedaçada tentando se reconstruir. O mais surpreendente de tudo, eles achavam que ela poderia ajudar. Uma mulher simples da periferia, sem formação acadêmica, sem conexões políticas, apenas com a sabedoria adquirida em uma vida de lutas e superações. Naquele momento, Rosa compreendeu que talvez sua maior contribuição não fosse para Miguel, mas para seus pais, para mostrar a eles uma forma diferente de enxergar o mundo, as relações, as prioridades. E essa revelação era tão assustadora quanto empolgante. A decisão não foi fácil. Rosa passou noites em claro, ponderando prós e contras. Discutiu exaustivamente com Janaína, que alternava entre o entusiasmo pela oportunidade financeira e o receio de ver a mãe envolvida em jogos de poder que não compreendia. Conversou com os filhos mais velhos por telefone, ouvindo opiniões divergentes sobre aceitar ou não o novo papel. Por fim, uma semana depois da proposta, comunicou sua decisão a Eduardo e Helena. Aceitaria a posição de tutora de Miguel, mas com algumas condições.
Não abriria mão de sua identidade, de seus valores, de sua franqueza. Não se tornaria uma funcionária subserviente, disposta a agradar a qualquer custo. E manteria sua casa na periferia, recusando-se a mudar para um bairro mais nobre, como haviam sugerido, por conveniência. Para sua surpresa, o casal aceitou todas as condições sem hesitação. É exatamente por ser quem você é que a queremos próxima de Miguel, explicou Helena, com uma sinceridade que Rosa começava a apreciar. Se mudasse para nos agradar, perderia justamente o que a torna especial aos olhos dele. Assim começou uma nova fase na vida de Rosa Conceição, de faxineira a tutora pessoal do filho do governador, uma transformação que ninguém, nem mesmo ela, poderia ter previsto. Os primeiros meses foram de adaptação. Rosa dividia seu tempo entre a casa de Helena, onde Miguel morava durante a semana, e o palácio onde passava os fins de semana alternados com o pai. Supervisionava os estudos do menino, acompanhava-o em atividades extracurriculares, servia como ponte de comunicação entre os pais quando necessário. Gradualmente, Miguel floresceu sob sua tutela. Suas notas melhoraram, sua confiança aumentou, seu sorriso tornou-se mais frequente. Rosa descobriu nele uma inteligência aguçada e uma sensibilidade incomum para sua idade, qualidades que talvez tivessem sido ofuscadas pela turbulência emocional dos últimos anos. Mais surpreendente ainda foi como sua presença começou a influenciar Eduardo e Helena. O governador, antes tão focado em sua imagem pública, passou a reservar tempo genuíno para o filho, sem assessores, sem fotógrafos, sem agenda política. Helena, por sua vez, amenizou sua amargura em relação ao ex-marido, permitindo uma comunicação mais construtiva sobre a criação de Miguel. Rosa observava essas mudanças com satisfação discreta. Não se atribuía o mérito. Sabia que o mérito era do próprio casal, que finalmente colocava o bem-estar do filho acima de ressentimentos pessoais. Mas sentia orgulho por ter sido, talvez, uma catalisadora para essa transformação. No entanto, nem tudo eram flores. A imprensa logo descobriu a história da faxineira promovida a tutora e as especulações corriam soltas. Alguns veículos insinuavam um relacionamento impróprio entre Rosa e o governador. Outros questionavam suas qualificações. Alguns chegavam a sugerir que ela era uma espiã plantada pela oposição para obter informações privilegiadas. Rosa aprendeu a ignorar os tabloides, embora doesse ver seu nome e sua integridade questionados publicamente. O apoio firme de Eduardo e Helena diante das especulações foi reconfortante, assim como a indignação feroz de Miguel em sua defesa. Não ligue para eles, Rosa, dizia o menino com uma maturidade surpreendente. Pessoas infelizes sempre tentam destruir o que não entendem. Aquela criança continuava surpreendendo Rosa com sua perspicácia. Em poucos meses, havia se transformado de um garoto inseguro e ressentido em um pré-adolescente confiante e reflexivo. Era como se, ao se sentir verdadeiramente visto e ouvido, Miguel finalmente encontrasse espaço para ser ele mesmo. Uma tarde, enquanto estudavam geografia na espaçosa sala de estar da casa de Helena, Miguel fez uma pergunta inesperada. Rosa, você acha que meu pai é uma boa pessoa? Ela levantou os olhos do livro, surpresa com a pergunta direta. Por que pergunta isso? Miguel deu de ombros fingindo desinteresse, mas Rosa já o conhecia bem demais para ser enganada. Ouvi uns meninos na escola, dizendo que meu pai só se importa com ele mesmo, que aquela história da barragem foi só para ganhar votos. Rosa suspirou. Era inevitável que Miguel, crescendo, começasse a ouvir as críticas dirigidas ao pai. O mundo político era implacável, e ser filho de uma figura pública significava lidar com percepções e julgamentos constantes. O que você acha? Devolveu ela, em vez de responder diretamente. Miguel refletiu por um momento. Acho que ele quer fazer o certo, mas às vezes, não sei. Parece que ele tem que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que as pessoas esperam. Rosa sorriu impressionada com a observação astuta. Pessoas em posições de poder
enfrentam dilemas que a maioria de nós nunca precisará enfrentar, explicou gentilmente. Decisões que afetam milhares de vidas, e raramente há respostas, simples ou perfeitas. Mas e quando ele tem que escolher entre sua família e seu trabalho? Insistiu Miguel, chegando ao cerne de sua preocupação. Isso deveria ser uma escolha fácil, não? Rosa ponderou cuidadosamente antes de responder. Para algumas pessoas, sim. Para outras, o senso de dever, de responsabilidade com a comunidade, é tão forte quanto o amor pela família. Seu pai acredita que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Isso não significa que ame você menos. Miguel absorveu as palavras em silêncio, antes de perguntar. E você, Rosa, o que escolheria? Eu tive que fazer essas escolhas, Miguel, respondeu ela com a honestidade que sempre caracterizava suas conversas. Trabalhei em 2 empregos quando meus filhos eram pequenos. Perdi aniversários, apresentações escolares, momentos que jamais voltarão. Isso me entristece, mas sei que era necessário para dar a eles um futuro melhor. O menino assentiu, compreendendo. Então você acha que meu pai está certo em colocar o trabalho primeiro às vezes? Rosa sorriu, reconhecendo a armadilha na pergunta aparentemente inocente. Acho que cada família precisa encontrar seu próprio equilíbrio, respondeu diplomaticamente. E esse equilíbrio muda com o tempo, com as circunstâncias, com as necessidades de cada um. Miguel não parecia totalmente satisfeito com a resposta, mas aceitou-a com um aceno. Voltaram aos estudos, mas Rosa percebeu que a conversa não estava encerrada. Era apenas o começo de um despertar mais amplo, Miguel começando a compreender as complexidades do mundo adulto, as nuances que existiam além do preto e branco de sua percepção infantil. Aquela conversa foi a primeira de muitas. Nos meses seguintes, Miguel buscou em Rosa uma orientação sobre questões cada vez mais profundas. Como lidar com a pressão dos colegas, como entender o divórcio dos pais, além da narrativa simplificada que lhe haviam oferecido. Como formar suas próprias opiniões sobre política, ambiente e justiça social. Temas que inevitavelmente permeavam seu cotidiano como filho de um governador. Rosa caminhava com cuidado nesse terreno delicado. Nunca impunha suas visões, limitando-se a oferecer perspectivas diferentes, a incentivar o pensamento crítico, a valorizar a empatia acima de qualquer ideologia. Sabia que não era seu papel modelar as convicções de Miguel, mas sim ajudá-lo a desenvolver as ferramentas para formar suas próprias crenças. Eduardo e Helena observavam essa influência com sentimentos mistos. Por um lado, apreciavam o amadurecimento evidente do filho. Por outro, ocasionalmente se surpreendiam, e nem sempre confortavelmente, com as novas percepções que Miguel desenvolvia, algumas claramente inspiradas pelas experiências de vida e valores de Rosa. Certa noite, durante um jantar no palácio, Miguel surpreendeu a todos ao questionar por que os funcionários da cozinha não se sentavam à mesa com eles. Eles preparam a comida, cuidam da casa, fazem tudo funcionar, argumentou ele. Por que comem separados como se fossem menos importantes? Eduardo engasgou-se com o vinho, enquanto Helena tentava esconder um sorriso. Rosa manteve-se neutra, embora secretamente orgulhosa da observação. Existem protocolos, Miguel, explicou Eduardo, recuperando-se. Tradições podem mudar, interrompeu o menino com uma confiança que teria sido impensável meses antes. Rosa diz que respeito não tem a ver com quem se curva a quem, mas com quem vê o valor em cada pessoa. Eduardo lançou um olhar para Rosa, que apenas deu de ombros como se dissesse: essas são as palavras dele, não minhas. Rosa tem razão, admitiu o governador finalmente. Mas algumas mudanças levam tempo, e algumas tradições, mesmo imperfeitas, ferem seu valor. A conversa prosseguiu, mas Rosa percebeu que algo importante havia ocorrido. Miguel estava encontrando sua voz, começando a questionar não apenas o mundo à sua volta, mas os próprios privilégios que sempre dera como certos. Mais tarde, quando Miguel já havia se recolhido, Eduardo chamou Rosa ao seu escritório. Está transformando meu filho em um revolucionário, senhora Conceição? Perguntou, mas havia um leve sorriso em seus lábios
que suavizava a pergunta. Estou apenas respondendo às perguntas dele honestamente, defendeu-se Rosa. Miguel tem um forte senso de justiça natural. Isso vem dele, não de mim. Eduardo assentiu, servindo-se de um copo de uísque. Sim, sempre teve, mas você está amplificando isso. Não estou reclamando, acrescentou rapidamente. É refrescante ver como ele está desenvolvendo pensamento próprio, mesmo quando me deixa desconfortável. Rosa relaxou um pouco, aliviada por não estar sendo repreendida. Especialmente quando o deixa desconfortável, corrigiu suavemente. É como sabemos que está realmente pensando, não apenas repetindo o que ouve. Eduardo riu baixinho, estudando-a com um novo tipo de respeito. Sabe, Rosa, quando a contratamos para ajudar Miguel, nunca imaginei que você acabaria educando. A todos nós. Ela sorriu, sentindo-se simultaneamente orgulhosa e humilde. Talvez educar seja uma palavra muito forte. Digamos que estamos todos aprendendo juntos. O governador ergueu seu copo em um brinde silencioso a essa observação. Por um momento, não eram empregador e funcionária, político poderoso e mulher simples da periferia. Eram apenas duas pessoas que se importavam profundamente com o bem-estar de uma criança extraordinária. Aquele momento marcou uma nova etapa na relação entre Rosa e a família Menezes. Já não era apenas a tutora contratada para ajudar um menino em dificuldades. Havia se tornado, de maneiras sutis mas profundas, uma conselheira para toda a família. Alguém cuja perspectiva única, formada por uma vida tão diferente da deles, oferecia insights que nenhum assessor, terapeuta ou consultor político poderia proporcionar. O que nenhum deles percebia ainda era que essa transformação de papéis os colocava em um caminho que mudaria não apenas suas vidas pessoais, mas potencialmente o destino político de todo o Estado. E que o catalisador dessa mudança seria o próprio Miguel, o menino que Rosa encontrara chorando sozinho em um banheiro do tribunal, apenas um ano antes. Os meses seguintes trouxeram uma rotina mais estabelecida. Miguel continuava prosperando acadêmica e emocionalmente. Eduardo e Helena haviam encontrado um equilíbrio mais saudável em sua coparentalidade. E Rosa, embora ainda ocasionalmente nostálgica de sua vida mais simples antes dos Menezes, sentia-se realizada em seu novo papel. Então, uma tarde de quarta-feira aparentemente comum, algo aconteceu que abalaria os alicerces desse frágil equilíbrio. Miguel retornou da escola incomumente agitado. Rosa, que o esperava na casa de Helena, como de costume, percebeu imediatamente que algo o perturbava. "O que houve?" perguntou, enquanto o menino jogava a mochila no sofá com mais força que o necessário. "Nada", respondeu ele secamente, dirigindo-se à cozinha. Rosa o seguiu, observando-o abrir a geladeira e encarar o interior sem realmente ver o conteúdo. "Miguel", chamou gentilmente. "Conheço esse nada. É o tipo de nada que está cheio de alguma coisa." O menino fechou a geladeira sem pegar nada, encostando-se no balcão. Por um momento, pareceu lutar internamente, decidindo se deveria compartilhar o que o incomodava. Finalmente, entregou a Rosa seu celular desbloqueado, aberto em uma mensagem de texto. "Ricardo me enviou isso hoje", disse, referindo-se a um colega de classe. Rosa pegou o aparelho e leu a mensagem, que continha um link para uma matéria de um blog de política local. O título saltou aos seus olhos. A verdadeira história do cancelamento da barragem. O segredo sujo do governador Menezes. "O que é isso?" perguntou hesitante. "Leia", insistiu Miguel, a voz trêmula de uma emoção que Rosa não conseguiu identificar imediatamente. Raiva? Medo? Vergonha? Rosa abriu o link, sentindo uma apreensão crescente. A matéria alegava ter provas de que a decisão de Eduardo de cancelar o projeto da barragem, mais de um ano antes, não fora motivada por preocupações ambientais ou sociais, como anunciado publicamente. Segundo a reportagem, o verdadeiro motivo seria um esquema de desvio de recursos que havia sido descoberto e ameaçava vir à tona caso o projeto prosseguisse. A matéria citava fontes próximas ao governador e insinuava que a súbita aparição de consciência social de Eduardo era
Na verdade, uma manobra desesperada para evitar um escândalo maior. Sugeria ainda que o governador havia sacrificado o projeto apenas para proteger aliados políticos envolvidos em irregularidades. Rosa terminou a leitura sentindo um peso no estômago. Olhou para Miguel, cujos olhos agora transbordavam de lágrimas contidas. Miguel começou incerta do que dizer. É verdade? Perguntou ele, a voz quebrando. Meu pai é corrupto? A pergunta atingiu Rosa como um soco. Como responder a algo assim? Não podia simplesmente descartar a acusação como falsa, pois não tinha conhecimento suficiente para fazer tal afirmação. Mas também não podia deixar Miguel acreditar no pior sem questionar a fonte e as motivações por trás daquela reportagem. Não podemos tirar conclusões baseadas em um blog, Miguel, respondeu cautelosamente. Existem pessoas que têm interesse em prejudicar figuras públicas. Nem tudo que se lê online é verdade. Mas e se for? Insistiu ele, as lágrimas agora escorrendo livremente. E se tudo que ele faz, todas as coisas boas que diz, fazer forem mentiras? Rosa respirou fundo, compreendendo a profundidade da crise que se instaurava. Não se tratava apenas de uma acusação política contra Eduardo. Era um golpe direto na confiança recém-construída de Miguel, na imagem que tinha do pai, na base de sua própria identidade. Vamos fazer o seguinte, propôs, segurando gentilmente os ombros do menino. Primeiro, você precisa se acalmar. Segundo, precisamos falar com seu pai, dar a ele a chance de explicar sua versão. Ele vai mentir, murmurou Miguel, o ceticismo adolescente aflorando em sua voz. Políticos sempre mentem. Nem todos, nem sempre, corrigiu Rosa. E seu pai, antes de ser político, é seu pai. Merece ao menos o benefício da dúvida. Miguel hesitou, claramente dividido entre a necessidade de acreditar no pai e o medo de ser decepcionado. Você vai estar lá quando eu perguntar a ele? Pediu finalmente, a vulnerabilidade em sua voz lembrando a Rosa, o menino assustado que encontrara no tribunal. Estarei, prometeu ela, sabendo que estava potencialmente se colocando em uma posição delicada. Mas preciso que você prometa algo em troca. O quê? Que vai ouvir. Realmente ouvir. Sem julgamentos prévios, sem assumir o pior. Pode fazer isso? Miguel assentiu relutantemente, secando as lágrimas com a manga da camiseta. Rosa enviou uma mensagem para Eduardo, solicitando um encontro urgente, sem entrar em detalhes. A resposta veio quase imediatamente. Estaria em casa às 7 da noite. As horas seguintes foram tensas. Rosa tentou distrair Miguel com os estudos, mas era evidente que o menino não conseguia se concentrar. Sua mente estava consumida pela dúvida corrosiva que a matéria havia plantado. Quando Eduardo finalmente chegou, parecendo exausto após um longo dia de compromissos, Rosa soube que seria uma noite difícil. Fez um gesto discreto para ele, indicando que precisavam conversar a sós antes de envolver Miguel. O que aconteceu? Perguntou ele, assim que entraram no escritório de Helena, fechando a porta. Sua mensagem parecia urgente. Rosa explicou rapidamente sobre a matéria, observando o rosto de Eduardo empalidecer gradualmente. Miguel leu isso? Perguntou ele, a voz tensa. Sim, um colega enviou para ele na escola, confirmou Rosa. Ele está devastado, Eduardo. Precisa de respostas. O governador passou a mão pelo rosto, um gesto de profundo cansaço. É uma calúnia, disse finalmente. Parte de uma campanha coordenada de difamação. As eleições estão se aproximando e meus opositores estão ficando desesperados. Então não há verdade alguma nisso? Pressionou Rosa, precisando ter certeza antes de enfrentar. Miguel Eduardo hesitou por um segundo a mais do que deveria. Não da forma como está colocado, respondeu finalmente. A decisão sobre a barragem foi genuinamente baseada em preocupações ambientais e sociais. Mas pausou, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. Houve irregularidades descobertas durante o processo de revisão. Irregularidades que não foram de minha responsabilidade, mas que ocorreram sob minha administração. Rosa observou-o atentamente, tentando discernir a verdade em suas palavras.
E o que você fez a respeito dessas irregularidades? Que pude dentro dos limites legais e políticos, respondeu ele, com uma franqueza que a surpreendeu. Afastei os responsáveis, iniciei auditorias internas, reestruturei departamentos inteiros, mas não podia simplesmente denunciar publicamente sem provas concretas, sem certeza absoluta de quem estava envolvido. Teria causado um caos político sem resolver o problema real. Rosa assentiu, começando a compreender. Política era muito mais complicada que preto e branco. Havia nuances, compromissos, decisões impossíveis. Você precisa explicar isso a Miguel, disse ela firmemente. Não como governador explicando a um cidadão, mas como pai falando ao filho. Sem evasivas, sem linguagem política. A verdade na medida em que ele puder compreender. Eduardo pareceu momentaneamente abalado com a franqueza de Rosa, mas assentiu. Tem razão. Ele merece saber a verdade, mesmo que seja complicada. Não apenas a verdade. Sobre a barragem, acrescentou Rosa, mas sobre o que significa ser uma figura pública, sobre as escolhas difíceis, os compromissos necessários, as limitações do poder real versus o poder percebido. Ele está crescendo, Eduardo. Está na idade de começar a entender essas complexidades. O governador estudou Rosa com um novo tipo de admiração. Como você se tornou tão sábia, Rosa Conceição? Ela sorriu levemente. Não é sabedoria, é apenas experiência. Quando você vive sem privilégios, aprende rapidamente que o mundo raramente oferece soluções perfeitas. Chamaram Miguel, que entrou no escritório com o semblante fechado, a postura defensiva. Rosa manteve-se ao seu lado, uma presença reconfortante, enquanto Eduardo enfrentava o momento mais desafiador de sua paternidade. Miguel, começou ele sem rodeios, Rosa me contou sobre a matéria que você leu. Quero que saiba que não é verdade, não da forma como está escrita. O que isso significa? Questionou o menino imediatamente. Ou é verdade ou não é. Eduardo sorriu tristemente, reconhecendo a lógica adolescente que não admitia meios termos. O mundo raramente é tão simples, filho, especialmente o mundo da política. Nos 40 minutos seguintes, Eduardo explicou com uma honestidade que Rosa jamais o vira demonstrar as complexidades por trás da decisão da barragem. Falou sobre descobrir irregularidades que precediam sua administração, sobre a impossibilidade de continuar o projeto sem ser cúmplice desses problemas, sobre a escolha de cancelar o projeto pelos motivos certos, mesmo que houvesse também razões estratégicas. Miguel escutou em silêncio, o rosto uma máscara de concentração intensa. Rosa observava a interação, pronta para intervir se necessário, mas permitindo que pai e filho encontrassem seu próprio caminho naquele território difícil. Por que não contou a verdade ao público? Perguntou Miguel finalmente. Por que não denunciou as pessoas erradas? Era a pergunta que Rosa esperava. Aqui expunha o cerne do dilema moral que Miguel estava enfrentando. Porque nem sempre podemos fazer o que é absolutamente certo, respondeu Eduardo após um momento de reflexão. Às vezes temos que escolher entre o que é parcialmente certo e o que é completamente errado. Denunciar publicamente, sem provas irrefutáveis, teria destruído reputações, talvez injustamente. Teria paralisado o governo, impedindo-nos de fazer qualquer coisa boa. Às vezes, Miguel, o trabalho mais importante acontece nos bastidores, longe dos holofotes. Isso parece desculpa, retrucou Miguel, ainda não convencido. Talvez seja, admitiu Eduardo, surpreendendo tanto Miguel quanto Rosa com sua franqueza. Talvez eu pudesse ter sido mais corajoso, mais firme. Não sou perfeito, filho, cometo erros. Faço concessões que às vezes me assombram à noite, mas tudo que faço, cada decisão que tomo, cada compromisso que aceito, é com um objetivo em mente: deixar este estado melhor do que o encontrei. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado das implicações daquela admissão de imperfeição. Miguel parecia estar processando tudo, seu rosto revelando o conflito interno entre a decepção e o alívio, entre a idealização infantil e a compreensão emergente
das complexidades adultas. Como sei que está me dizendo a verdade agora? Perguntou finalmente a voz pequena. Eduardo olhou para Rosa como se buscasse orientação. Ela assentiu encorajadoramente. Não sabe, respondeu ele simplesmente. Terá que confiar, ou não. É sua escolha, Miguel. Mas saiba que, independentemente do que decidir, independentemente do que ler sobre mim, do que ouvir sobre mim, uma coisa nunca mudará. Você é meu filho, e eu o amo mais que qualquer coisa neste mundo. Lágrimas silenciosas desceram pelo rosto de Miguel. Ele não respondeu, não se moveu para abraçar o pai como Eduardo obviamente esperava. Em vez disso, olhou para Rosa, como se buscasse confirmação. O que você acha, Rosa? Perguntou, sua confiança nela evidente em cada sílaba. Devo acreditar nele? A pergunta pegou Rosa desprevenida. Subitamente, percebeu o poder que inadvertidamente adquirira naquela família. Miguel estava efetivamente pedindo que ela julgasse a integridade de seu pai. Um peso enorme, uma responsabilidade assustadora. Acredito que seu pai ama você profundamente, respondeu cuidadosamente. E acredito que está tentando ser o mais honesto possível em uma situação complicada. Quanto ao resto, acho que você está crescendo, Miguel. Crescendo o suficiente para começar a formar seus próprios julgamentos, baseados não no que os outros dizem, mas no que você observa e sente. Miguel assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Então, para surpresa de ambos os adultos, deu um passo à frente e abraçou o pai. Um abraço breve, ainda repleto de reservas, mas um abraço mesmo assim. Ainda estou chateado, murmurou contra o peito de Eduardo. Ainda não sei se acredito em tudo, mas obrigado por não mentir para mim, por não me tratar como criança. Eduardo abraçou o filho de volta, a emoção visível em seu rosto. Obrigado por me dar a chance de explicar, respondeu a voz rouca, por não me julgar imediatamente. Rosa observava a cena com um misto de emoções. Alívio por ver pai e filho reconectando-se. Orgulho por ter ajudado a facilitar aquele momento. Mas também uma crescente inquietação. As revelações daquela noite tinham implicações que iam muito além daquele abraço reconciliador. Havia entrado em um mundo de sombras e meias-verdades. Um mundo onde as linhas entre certo e errado se tornavam borradas, onde as boas intenções podiam levar a compromissos questionáveis, onde a verdade raramente era simples ou confortável. Mais do que nunca, Rosa sentia o peso de sua responsabilidade. Não apenas com Miguel, mas com a verdade, seja lá o que isso significasse naquele novo território complexo em que se encontrava. Quando voltou para casa naquela noite, contou a história para Janaína, omitindo detalhes confidenciais, mas compartilhando o dilema moral central. A filha ouviu em silêncio, o rosto grave, antes de fazer uma observação que perseguiria Rosa nos dias seguintes. Mãe, você percebe que está se tornando parte do sistema que sempre criticou? Não como vítima, mas como participante. A pergunta ecoou na mente de Rosa, enquanto ela tentava dormir. Estava realmente se tornando parte de algo maior que ela? E se sim, estaria usando sua influência para fazer a diferença ou sendo cooptada por uma realidade que há muito tempo aprendera a desconfiar? Não tinha respostas ainda. Apenas a crescente certeza de que sua vida havia se transformado em algo que jamais poderia ter imaginado no dia em que encontrara um menino chorando sozinho em um banheiro do tribunal. E que as verdadeiras provações de sua nova realidade apenas começavam a se revelar. Os meses seguintes foram marcados por uma intensificação da campanha política contra Eduardo. À medida que as eleições se aproximavam, novas acusações surgiam semanalmente. Algumas evidentemente falsas, outras com inquietantes nuances de verdade. Rosa observava com preocupação crescente como Miguel absorvia tudo isso, tornando-se cada vez mais cínico, mais reservado. Helena também estava preocupada. Uma noite, enquanto Miguel estudava no quarto, ela convidou Rosa para uma conversa franca na varanda. Ele está mudando, comentou, olhando para a porta fechada do filho, tornando-se amargo demais para alguém tão jovem. Rosa assentiu, compartilhando da preocupação.
É difícil para ele. Toda criança quer acreditar que seu pai é um herói. Helena sorriu tristemente, brincando com a borda de sua taça de vinho. Sabe, por mais que tenha ressentimentos contra Eduardo, jamais quis que Miguel perdesse a admiração por ele. Um menino precisa de referências, especialmente um menino na idade dele. Miguel ainda admira o pai, assegurou Rosa, apenas de forma mais complicada agora. Está aprendendo que pessoas reais são imperfeitas. Uma lição dura demais para os 12 anos. Suspirou. Helena, às vezes me pergunto se deveria afastá-lo de tudo isso. Mandá-lo para um internato no exterior, talvez. Longe dos holofotes, das acusações, da política suja. Rosa franziu o senho, alarmada com a sugestão. Acho que seria um erro, opinou sinceramente. Miguel precisa de estabilidade, não de mais rupturas. Mandá-lo para longe agora pareceria abandono, não proteção. Helena estudou Rosa com curiosidade. Você realmente se importa com ele, não é? Não é apenas um trabalho para você. Claro que me importo, respondeu Rosa, surpresa com a pergunta. Passei o último ano e meio ao lado dele. Vi-o crescer, mudar, enfrentar desafios. Como não me importaria? Helena sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Sabe o que é engraçado? Quando Eduardo sugeriu contratá-la, achei que era apenas mais uma de suas manobras políticas. A generosa segunda chance que o governador deu à faxineira humilde. Um belo título para os jornais. Rosa piscou, surpresa com a franqueza. E agora? Agora vejo que foi a melhor decisão que tomamos, admitiu Helena. Miguel precisa de alguém como você. Alguém real, alguém que não está presa nesse jogo de aparências e poder. Fez uma pausa refletindo. Nós todos precisamos. A sinceridade da confissão comoveu Rosa. Por trás da fachada sofisticada e controlada, Helena era apenas uma mãe preocupada, tentando proteger seu filho em circunstâncias extraordinariamente complicadas. Ele vai ficar bem, assegurou Rosa com uma convicção que vinha da experiência. Miguel é forte, inteligente e tem vocês dois. Vai encontrar seu caminho. Helena assentiu, querendo acreditar. Estavam prestes a encerrar a conversa quando... O telefone de Rosa tocou. Era Janaína, o que era incomum. A filha raramente a incomodava durante o horário de trabalho, a menos que fosse importante. Mãe, a voz de Janaína soava agitada. Você precisa ver isso. Estão falando de você nas redes sociais e na TV. É ruim. Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Do que você está falando, filha? Aquele blog, o mesmo que publicou as coisas sobre o governador. Eles têm uma matéria sobre você agora. Estão dizendo... Janaína hesitou, claramente desconfortável. Estão insinuando que você e o governador têm um caso. Que foi por isso que ele te promoveu. E que você é uma espécie de espiã para ele, coletando informações comprometedoras sobre a ex-esposa. O sangue de Rosa gelou. Helena percebeu imediatamente que algo estava errado e inclinou-se preocupada. Estou indo para casa, disse Rosa firmemente, encerrando a ligação. Voltou-se para Helena, que a observava com expressão interrogativa. Preciso ir. Algo aconteceu. O que houve? Perguntou Helena, genuinamente preocupada. Rosa hesitou. Como explicar aquilo? Como dizer à ex-esposa do governador, que estava sendo acusada de ter um caso com ele e de espioná-la? É melhor você ligar para Eduardo, disse finalmente. Parece que agora eu também entrei na mira da campanha de difamação. Pegou sua bolsa e dirigiu-se rapidamente à porta, mas Helena a deteve com uma mão firme em seu braço. Rosa, espere, seja lá o que for, enfrentaremos juntos. Você é parte da nossa família agora. As palavras atingiram Rosa como um raio de luz em meio à escuridão crescente. Parte da família. Em algum momento, sem que percebesse, havia cruzado a linha de funcionária para algo mais. Algo que nem ela mesma conseguia definir claramente. Obrigada, murmurou comovida. Mas preciso ir para casa. Minha filha está assustada. Helena assentiu, compreendendo. Vá, falarei com Eduardo. E Rosa, não acredite em nada que lerem. Sabemos quem você é. Com essas palavras de apoio, Rosa partiu, o coração acelerado,
a mente repleta de preocupações. Não se importava tanto com sua própria reputação. Vivera o suficiente para saber que a verdade eventualmente prevalecia. Mas temia pelo impacto que aquilo teria em Janaína, em seus filhos, em Miguel, em sua nova família estendida, que incluía tanto os Conceição quanto os Menezes, unidos por laços que transcendiam sangue ou classe social. Quando chegou em Mimas em casa, encontrou Janaína pálida, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. A matéria era ainda pior do que a filha descrevera. Usava fotos descontextualizadas de Rosa com Eduardo em eventos oficiais. Insinuava uma proximidade imprópria. Questionava sua qualificação para o cargo de tutora. O mais doloroso eram os comentários, centenas deles, cheios de julgamentos, insinuações vulgares, teorias conspiratórias. Todo o preconceito e ressentimento social condensados em frases curtas e cruéis. Não dê atenção a isso, disse Rosa firmemente, fechando o navegador do celular da filha. São mentiras criadas para atingir o governador através de mim. Mas e sua reputação? Perguntou Janaína, os olhos marejados. O que as pessoas vão pensar? O que vão dizer sobre você? Sobre nós? Rosa suspirou, sentando-se ao lado da filha no sofá gasto. Querida, passei a vida inteira sendo julgada por pessoas que não me conhecem. Por ser pobre, por ser mãe solteira, por ser faxineira. Isso é apenas mais um julgamento, só que nem em escala maior. Não é justo, protestou Janaína. Poucas coisas na vida são, respondeu Rosa, com a sabedoria que só a experiência proporciona. Mas temos duas opções: deixar que esses julgamentos nos destruam ou seguir em frente, sabendo quem realmente somos. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Era Eduardo. Rosa atendeu com apreensão. Rosa. A voz dele soava tensa, controlada. Acabei de ver a matéria. Lamento profundamente que você tenha sido arrastada para isso. Não é sua culpa, respondeu ela automaticamente. É sim, insistiu ele. Eles estão usando você para me atingir, para criar mais um escândalo, para desviar a atenção dos projetos que estamos implementando. É assim que funciona este jogo sujo. Rosa percebeu que ele estava genuinamente perturbado, não apenas pela acusação em si, mas pelo fato de ela ter sido envolvida em algo que considerava sua batalha pessoal. O que fazemos agora? Perguntou pragmática como sempre. Já acionei nosso departamento jurídico, respondeu Eduardo. Vamos processar o blog por difamação. Quanto a você, talvez seja melhor se afastar por algumas semanas, até que isso esfrie. A sugestão atingiu Rosa como um golpe físico. Afastar-me? De Miguel? Temporariamente, esclareceu. Eduardo rapidamente. Apenas até controlarmos os danos. Miguel entenderá. Entenderá? Questionou Rosa, a voz subindo uma oitava. Ou verá como mais um adulto abandonando-o quando as coisas ficam difíceis? O silêncio do outro lado da linha revelou que o argumento atingira o alvo. O que sugere, então? Perguntou Eduardo finalmente. Rosa respirou fundo, ordenando seus pensamentos. Sugiro que façamos exatamente o oposto, que continuemos normalmente, que mostremos que não temos nada a esconder, que não permitamos que mentiras determinem nossas ações. Isso pode piorar as coisas, alertou Eduardo. A mídia é implacável. Quanto mais reagimos, mais alimentamos o ciclo. Talvez, concedeu Rosa, mas fugir é dar razão a eles, é deixar que definam quem somos. Outro silêncio, mais longo desta vez. Rosa podia quase ouvir as engrenagens políticas girando, na mente de Eduardo avaliando riscos, considerando estratégias. Helena concorda com você, disse ele finalmente, surpreendendo-a. Acabei de falar com ela. Disse que seria um erro afastá-la agora, que Miguel precisa de estabilidade mais do que nunca. Rosa sorriu, grata pela aliada inesperada. Helena é uma mulher sábia, comentou. Sim, e mais corajosa do que já lhe dei crédito, admitiu Eduardo. Disse que está disposta a dar entrevistas defendendo você, se necessário, que não permitirá que sua reputação seja destruída por associação a mim. A revelação surpreendeu Rosa.
Nunca imaginara que Helena se colocaria tão firmemente a seu lado. Então está decidido? Perguntou, querendo confirmar. Está decidido, respondeu Eduardo com uma determinação renovada na voz. Seguimos em frente, juntos. E Rosa? Sim, eu sinto muito. Realmente sinto. Você não merecia ser arrastada para este pântano político. A sinceridade em sua voz era inegável. Rosa percebeu mais uma vez como Eduardo Menezes, o homem, era diferente da figura pública que os jornais pintavam. Tudo bem, assegurou ela. Já enfrentei coisas piores, e pelo menos desta vez não estou sozinha. Depois de desligar, encontrou Janaína observando-a com uma expressão que mesclava admiração e preocupação. Você realmente vai continuar? Perguntou a jovem. Mesmo com todas essas mentiras? Rosa assentiu, com uma resolução que surpreendia até a ela mesma. Vou. Não apenas por Miguel ou pelo governador, mas por mim mesma, porque é a coisa certa a fazer. Janaína estudou a mãe por um longo momento, como se a visse com novos olhos. Sabe, mãe, você sempre foi a pessoa mais forte que conheço. Mas agora... Hesitou buscando as palavras certas. Agora você parece diferente, mais... poderosa. Rosa sorriu, refletindo sobre a observação. Era verdade. Algo havia mudado nela. Já não era apenas a mulher resignada que aceitava seu lugar invisível na sociedade. Havia encontrado uma voz, uma posição, um propósito que transcendia sua própria sobrevivência. Não é poder, querida, corrigiu gentilmente. É certeza de quem sou, do que é certo e do que vale a pena lutar. Naquela noite, enquanto assistia Janaína finalmente adormecer após horas de angústia, Rosa refletiu sobre a jornada extraordinária que a vida lhe apresentara. De faxineira invisível, a figura central em um drama político e familiar que poderia afetar o destino de todo um estado. O caminho à frente seria difícil, sabia disso. As acusações provavelmente piorariam antes de melhorar. Haveria mais dor, mais exposição, mais julgamentos. Mas pela primeira vez em sua vida, Rosa Conceição não enfrentaria essas tempestades sozinha. Tinha aliados inesperados, uma nova família estendida, um propósito maior que ela mesma. E mais importante, tinha a verdade ao seu lado. Não a verdade simplista dos jornais ou a verdade conveniente dos políticos, mas a verdade complexa, imperfeita e profundamente humana que havia descoberto no coração de pessoas que, apesar de todos os privilégios e poder, lutavam com as mesmas inseguranças, os mesmos dilemas morais, os mesmos anseios por conexão e significado que qualquer um. Com essa certeza no coração, finalmente adormeceu, preparando-se para os desafios que o amanhecer certamente traria. A manhã seguinte amanheceu com uma intensidade midiática que Rosa jamais experimentara. Ao sair de casa, encontrou jornalistas esperando. Câmeras, microfones, rostos ávidos por uma reação, uma declaração, uma confissão. Manteve a cabeça erguida, recusando-se a responder, caminhando firme até o carro que Eduardo enviara para buscá-la. Na casa de Helena, a situação não era melhor. Repórteres acampavam na calçada, tentando capturar qualquer imagem de Rosa ou da família. Miguel observava tudo pela janela do quarto, o rosto pálido, a expressão fechada. Eles estão aí por sua causa? Perguntou quando Rosa finalmente conseguiu entrar, escoltada por seguranças. Por causa das mentiras sobre mim, corrigiu ela gentilmente, pousando a bolsa sobre a mesa. Mas não se preocupe, vai passar. O menino não parecia convencido. Li os comentários online. São horríveis. Rosa sentiu um aperto no peito. Miguel não deveria estar exposto a esse tipo de sordidez. Era jovem demais para compreender a crueldade gratuita que pessoas podiam demonstrar sob o anonimato das redes sociais. Pessoas feridas ferem outras pessoas, Miguel, explicou sentando-se ao lado dele na beirada da cama. Comentários assim dizem mais sobre quem os escreveu do que sobre nós. É verdade? Perguntou, ele subitamente, olhando-a com intensidade. Sobre você e meu pai? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por um momento, Rosa sentiu-se ofendida que ele pudesse duvidar,
mas logo compreendeu. Miguel estava em uma idade onde tudo era questionado, onde nenhuma autoridade estava isenta de suspeita. E havia sido exposto a tantas decepções nos últimos anos. Não, Miguel, respondeu firmemente, segurando seu olhar. Não é verdade. Seu pai é meu empregador e sim, nos tornamos amigos. Mas nunca houve nada impróprio entre nós. Jamais trairia a confiança que você e sua mãe depositaram em mim dessa forma. O menino estudou seu rosto por longos segundos, como se procurasse qualquer sinal de mentira. Finalmente assentiu, aparentemente satisfeito. Eu sabia, disse simplesmente. Só precisava ouvir de você. Rosa sorriu, aliviada por ter passado no teste de confiança. Mas o alívio durou pouco. Miguel tinha mais perguntas. Por que estão fazendo isso? Por que querem machucar meu pai e você? Era uma pergunta complicada, que envolvia explicar as dinâmicas cruéis da política moderna a uma criança que ainda estava formando sua visão de mundo. Porque seu pai tem poder, Miguel. E poder atrai inveja, medo, ressentimento. Algumas pessoas acreditam que a única forma de conquistar poder é destruindo quem já o possui. Mas você não tem poder, argumentou ele confuso. Por que atacar você? Rosa sorriu tristemente. Porque me tornei importante para seu pai, para você, para sua mãe. Isso me torna um alvo. Miguel absorveu a explicação em silêncio, o rosto revelando a complexidade de seus pensamentos. Não é justo, concluiu finalmente ecoando as palavras de Janaína na noite anterior. Não é, concordou Rosa, mas não permitiremos que isso defina quem somos ou como vivemos. Lembra o que sempre digo? Miguel sorriu levemente, recitando a frase que Rosa repetira tantas vezes nos últimos meses. Não podemos controlar o que acontece conosco, apenas como respondemos a isso. Exatamente, confirmou ela, afagando seus cabelos. E como vamos responder? Com dignidade, respondeu ele prontamente, com verdade, sem nos esconder. Rosa sentiu uma onda de orgulho. Aquele menino estava crescendo, desenvolvendo força de caráter, resiliência, integridade. Apesar de todas as circunstâncias difíceis, ou talvez por causa delas, estava se tornando uma pessoa extraordinária. Vamos estudar então, sugeriu levantando-se. Temos aquela prova de história para nos preparar. Miguel assentiu, mas antes que pudessem começar, Helena entrou no quarto, o celular na mão, a expressão preocupada. Rosa, Eduardo está a caminho. Aconteceu algo inesperado. A seriedade em sua voz alertou Rosa de que se tratava de algo grave. Pediu a Miguel que iniciasse a leitura do capítulo enquanto acompanhava Helena até a sala. O que houve? Perguntou, assim que estavam sozinhas. Um vazamento, respondeu Helena a voz baixa. Alguém enviou à imprensa e-mails supostamente trocados entre você e Eduardo. E-mails íntimos. Rosa sentiu o sangue gelar. Mas isso é impossível, nunca trocamos e-mails desse tipo. Sabemos disso, tranquilizou Helena. São obviamente falsificados, mas parecem convincentes o suficiente para alimentar a especulação. Eduardo está furioso. Está acionando a Polícia Federal, alegando crime cibernético, falsificação, difamação. Rosa desabou no sofá, tentando processar essa nova dimensão da crise. Era uma coisa lidar com insinuações vagas, outra completamente diferente, enfrentar evidências fabricadas. Quem faria algo assim? Murmurou, mais para si mesma que para Helena. Política é um jogo sujo, Rosa, respondeu a outra, mulher sentando-se ao seu lado. Especialmente em ano eleitoral. Eduardo tem inimigos poderosos que farão qualquer coisa para derrubá-lo. Mas por que através de mim? Por que não atacá-lo diretamente? Helena sorriu tristemente. Porque você é seu ponto fraco agora. Você e Miguel. A família que ele reconstruiu tão cuidadosamente no último ano. Eles perceberam que o caminho mais eficaz para destruí-lo é através das pessoas que ele ama. As palavras atingiram Rosa com força inesperada. As pessoas que ele ama. Incluía ela nessa categoria? Haviam se tornado tão próximos assim? Tão importantes um para o outro? Antes que pudesse processar completamente essas implicações, a campainha tocou. Helena se levantou para atender,
retornando momentos depois com Eduardo. Ele parecia exausto, tenso, os ombros curvados pelo peso de uma preocupação que ia muito além do político. Rosa, disse ele, a voz rouca, lamento profundamente por tudo isso. Não foi você quem fabricou aqueles e-mails, respondeu ela, tentando manter a compostura. Não precisa se desculpar pelo que outros fazem. Eduardo sentou-se pesadamente na poltrona em frente, passando a mão pelo rosto em um gesto que Rosa já conhecia bem. O que fazia quando se sentia encurralado, sem saídas claras. Não é apenas sobre os e-mails, disse finalmente. É sobre tudo. Sobre como sua vida virou de cabeça para baixo desde que nos conheceu. Sobre como arrastamos você para nossos problemas, nossos dramas, nossa realidade distorcida. Rosa observou com surpresa como Eduardo e Helena trocaram um olhar carregado de comunicação silenciosa, o tipo que apenas pessoas que compartilharam uma vida conseguem trocar. Eduardo e eu conversamos longamente ontem à noite, explicou Helena, voltando a sentar-se ao lado de Rosa. Sobre você, sobre Miguel, sobre o que tudo isso significa. E chegamos a uma conclusão. Continuou Eduardo. Você se tornou indispensável para nossa família, Rosa. Não apenas como tutora de Miguel, mas como... Hesitou buscando a palavra certa. Como uma força estabilizadora. Uma ponte entre nós. Rosa olhava de um para o outro, confusa, sobre onde aquela conversa estava indo. O que estão tentando dizer? Helena tomou sua mão, um gesto surpreendentemente íntimo. Estamos dizendo que não importa o que aconteça com esses ataques midiáticos, com essas mentiras, você é parte da nossa família agora. E famílias ficam juntas nos momentos difíceis. As palavras eram reconfortantes, mas Rosa sentia que havia algo mais, algo não dito pairando no ar. Há outra coisa, confirmou Eduardo, lendo sua expressão. Desenvolvimento inesperado. Fez uma pausa, como se organizando os pensamentos antes de continuar. O líder da oposição na Assembleia me procurou hoje, confidencialmente. Disse que tem informações sobre quem está orquestrando esses ataques. Quem? Perguntou Rosa, subitamente alerta. Eduardo hesitou, trocando outro olhar com Helena. Victor Almeida. O nome atingiu Rosa como um golpe físico. Victor Almeida era o vice-governador, o próprio companheiro de chapa de Eduardo, eleito. Com ele. Seu vice, mas por quê? Ambição, respondeu Eduardo simplesmente. Se eu cair, ele assume. E há muito tempo Victor quer o poder principal, não a sombra. Rosa sentiu-se tonta com a revelação. A traição vinha de dentro, do círculo mais próximo de Eduardo. Tem certeza? Não pode ser apenas uma tentativa da oposição de semear discórdia entre vocês? Inicialmente pensei o mesmo, admitiu Eduardo. Mas ele tinha provas. E-mails, registros de reuniões, transferências financeiras para blogs de difamação. Victor tem trabalhado nos bastidores há meses para me desestabilizar. Primeiro com as histórias sobre a barragem, agora com essas insinuações sobre nós. Rosa tentava processar a magnitude da traição. O impacto que isso teria não apenas na carreira política de Eduardo, mas em suas vidas pessoais, em Miguel, em todo o equilíbrio frágil que haviam construído. O que pretende fazer? Perguntou finalmente. Eduardo e Helena trocaram mais um daqueles olhares significativos. É aí que as coisas ficam complicadas, disse ele. E é por isso que precisávamos conversar com você, porque qualquer decisão que eu tome agora afetará todos nós. Você, inclusive. Estou ouvindo? Respondeu Rosa, sentindo que estava prestes a entrar ainda mais fundo nas águas turbulentas da política de alto nível. Tenho duas opções, explicou Eduardo metodicamente. Posso expor Victor publicamente, usando as provas que tenho. Isso o destruiria politicamente, sem dúvida, mas também criaria um caos no governo, abalaria a confiança nas instituições e, provavelmente, amplificaria ainda mais os ataques contra todos nós no curto prazo. Ou, pressionou Rosa, sentindo que havia uma alternativa. Ou posso usar essas informações como alavanca, confrontá-lo privadamente, forçá-lo a renunciar por motivos pessoais ou problemas de saúde.
Uma saída discreta, que manteria a estabilidade do governo e nos daria tempo para reorganizar as coisas sem o escândalo público. Rosa considerou as opções, compreendendo pela primeira vez a verdadeira complexidade das decisões políticas. Não era simplesmente uma questão de certo ou errado, de justiça ou injustiça. Era uma teia intrincada de consequências, algumas imediatas, outras de longo prazo, algumas pessoais, outras afetando milhares de pessoas. "O que você acha que deve fazer?" perguntou finalmente. Eduardo hesitou, olhando para Helena, que assentiu encorajadoramente. "Acredito que a segunda opção seja mais prudente, politicamente, estrategicamente." Fez uma pausa significativa, mas não tenho certeza se é a mais justa. A franqueza da admissão surpreendeu Rosa. Era raro ver um político desse calibre confessar sua própria incerteza moral. "Por que está me consultando sobre isso?" perguntou, genuinamente curiosa. "É uma decisão política, estou longe de ser especialista nesse campo." Foi Helena quem respondeu. "Porque você nos trouxe algo que havíamos perdido, Rosa. Clareza moral. Visão não contaminada por anos de compromissos e cálculos políticos. Você vê as coisas como elas realmente são, não como gostaríamos que fossem, ou como é politicamente conveniente vê-las." Rosa absorveu o elogio, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Havia entrado na vida dos Menezes como uma simples faxineira, cuidando de espaços físicos. Agora, de alguma forma, estava ajudando a cuidar de seus espaços morais também. "Acho que a pergunta não é o que é mais prudente ou estratégico", disse finalmente, "mas o que você pode viver consigo mesmo depois. O que ensinará a Miguel sobre integridade e consequências." Eduardo assentiu lentamente, como se as palavras confirmassem algo que já suspeitava. "Victor deve ser exposto", concluiu ele. "Publicamente, com todas as provas, não porque isso me beneficia, mas porque é o certo a fazer. Porque o público merece saber que tipo de homem ele é." Rosa observou a determinação crescer no rosto de Eduardo, uma determinação diferente da que via nos comícios políticos ou entrevistas. Era algo mais profundo, mais genuíno. O homem, não o político, tomando uma posição. "Será difícil", alertou Helena, embora seu tom indicasse que concordava com a decisão. "Para todos nós, especialmente para Miguel." "Então temos que prepará-lo", respondeu Rosa, pragmaticamente. "Explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que pode esperar, sem infantilizá-lo, sem esconder a verdade, mas também sem sobrecarregá-lo com detalhes que não precisa conhecer ainda." "Você faria isso?" perguntou Eduardo. "Falar com ele? Ele confia em você de uma forma que não confia em nenhum. De nós dois atualmente." Rosa assentiu, aceitando a responsabilidade. "Farei. Mas vocês dois precisam estar presentes, como família, mostrando que, apesar de todas as diferenças e complicações, estão unidos pelo bem dele." Helena e Eduardo concordaram, selando com aquela decisão um novo pacto, não apenas político, mas familiar. Um compromisso com a verdade, por mais dolorosa ou inconveniente que fosse. Enquanto observava o casal trocar um olhar de entendimento renovado, Rosa percebeu que algo extraordinário havia acontecido. De alguma forma, através de todo o caos, toda a dor, toda a exposição, algo belo estava nascendo. Uma nova espécie de família, não convencional, certamente complicada, mas genuína em seu compromisso mútuo. E ela, Rosa Conceição, a improvável faxineira que se tornara confidente e conselheira moral, estava no centro dessa transformação. Como explicaria a Janaína mais tarde naquela noite. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, mas às vezes os desvios nos levam exatamente onde precisávamos estar. A coletiva de imprensa foi agendada para a manhã seguinte. Eduardo revelaria as provas da conspiração orquestrada por Victor Almeida, expondo a traição de seu próprio vice. Seria um terremoto político, sem dúvida. Mas antes disso, havia uma conversa mais importante, a com Miguel. Reuniram-se na biblioteca da casa de Helena, o ambiente tranquilo propício para uma discussão séria.
Miguel sentou-se entre os pais, enquanto Rosa ocupava uma poltrona próxima, presente, mas permitindo que aquele momento fosse primordialmente familiar. Eduardo explicou a situação com uma honestidade que impressionou Rosa. Não suavizou a verdade. Não tentou pintar Victor como um vilão caricatural. Explicou como alianças políticas eram formadas, como ambições pessoais podiam corromper relacionamentos profissionais, como a traição às vezes vinha envolta em sorrisos e apertos de mão. Miguel ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas ocasionais que revelavam uma compreensão surpreendente para seus 12 anos. Quando Eduardo terminou, o menino ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo. "Vai ser como da outra vez?" perguntou finalmente. Quando saiu. "Aquela história da barragem. Vão dizer coisas ruins sobre você nos jornais? Provavelmente será pior", admitiu Eduardo, escolhendo a honestidade. "Victor tem muitos aliados. Vai tentar se defender, contra-atacar. Pode ficar muito feio antes de melhorar." Miguel assentiu, absorvendo a informação. "E sobre Rosa?" perguntou, voltando-se para ela. "Vão continuar dizendo aquelas mentiras?" Foi Helena quem respondeu, surpreendendo a todos. "Provavelmente no começo, sim. Mas quando as pessoas souberem que foi tudo orquestrado por Victor, quando virem as provas de que ele estava por trás das histórias falsas, a verdade prevalecerá." A convicção em sua voz era reconfortante, embora Rosa suspeitasse que a realidade seria mais complicada. O público tinha memória curta para retrações, mas longa para escândalos. "E se..." Miguel hesitou, olhando para o chão. "E se as pessoas na escola disserem coisas sobre papai, sobre Rosa?" Rosa sentiu o coração apertar. Essa era a verdadeira preocupação de Miguel. Não os jornais, não a política, mas o impacto pessoal e imediato em seu mundo social. Os cochichos nos corredores, os olhares, talvez até o bullying. "Vai ser difícil", respondeu Eduardo, colocando a mão no ombro do filho. "Não vou mentir para você. Alguns colegas podem repetir o que ouvem em casa, coisas desagradáveis ou injustas. Mas lembre-se, pessoas que realmente importam, pessoas que realmente se importam com você, não acreditarão em mentiras." "E se não souberem que são mentiras?" insistiu Miguel, levantando os olhos cheios de preocupação. "Então você mostrará a elas com seu caráter, com suas ações", interveio Rosa gentilmente. "Vivendo sua verdade todos os dias." Miguel refletiu sobre isso, antes de fazer a pergunta que claramente mais o preocupava. "E se você perder a eleição por causa disso, pai?" Eduardo trocou um olhar com Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. "Então perderei", respondeu simplesmente. "E começaremos um novo capítulo de nossas vidas." A simplicidade da resposta pareceu surpreender Miguel. "Você não ficaria devastado?" "Ficaria desapontado, claro", admitiu Eduardo. "Há muito que ainda quero realizar como governador." "Mas, Miguel, aprendi algo importante no último ano. Há coisas mais valiosas que cargos ou poder. Família, integridade, paz de espírito. Se perder a eleição defendendo a verdade e protegendo o que realmente importa, posso viver com isso." A sinceridade nas palavras de Eduardo era palpável. Rosa percebeu que não era apenas retórica. Ele realmente havia mudado. O homem que conhecera há quase 2 anos, obcecado com sua imagem pública e agenda política, havia encontrado uma nova hierarquia de valores. "Faremos isso juntos", acrescentou Helena, colocando a mão sobre a de Miguel. "Como família." O menino olhou para os pais, depois para Rosa, que sorriu encorajadoramente. "Todos juntos", confirmou ele finalmente, um pequeno sorriso despontando em seu rosto. Aquela noite, Rosa voltou para casa com uma sensação estranha de paz, apesar da tempestade que certamente viria. Havia ajudado a forjar algo precioso. Uma família que, embora não convencional, estava unida por valores mais profundos que convenções sociais ou aparências. Janaína esperava ansiosa por notícias, tendo acompanhado o desenrolar da crise pela internet e televisão. "Como foi?" perguntou assim que Rosa entrou. "Vi que o governador vai dar uma coletiva amanhã",
É sobre o vice? Rosa assentiu, deixando a bolsa no sofá e dirigindo-se à cozinha